Senhor, sossega agora o meu coração, para que o teu possa falar, que o ruído do mundo se cale, e só o som da tua voz permaneça. Abro tua palavra como quem busca abrigo, como quem encontra casa depois de longa jornada. Que cada frase me acolha, que cada promessa me envolva, que cada ensinamento me transforme. Se houver em mim pressa, ensina-me o ritmo da tua paz. Se houver dúvida, acende em mim a chama da tua verdade. Fica comigo neste instante santo, onde letras se tornam vida, e a tua presença me visita em silêncio. Amém. Gênesis capítulo 43. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: Fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não enviares, não desceremos. Porquanto aquele homem nos disse: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: Por que me fizeste tal mal, fazendo saber àquele homem que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: Aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: Trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel: Seu pai, envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos, e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer, e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel: Seu pai, pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao homem um presente, um pouco do bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse eu. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos, voltai àquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim. E eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. E os homens tomaram aquele presente, e dinheiro em dobro em suas mãos, e a Benjamim, e levantaram-se, e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: Leva estes homens à casa, e mata reses, e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera, e o homem levou aqueles homens à casa de José. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: Por causa do dinheiro que dantes voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos, e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa, e disseram: Ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando à estalagem e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim. E trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou os homens à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram os seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam um presente, para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: Vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem?
ainda vive? E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é vosso irmão mais novo de quem falastes? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou seu rosto e saiu, e conteve-se, e disse: Pão de pão. E serviram-lhe a parte, e a eles também a parte, e aos egípcios, que comiam com ele, a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam, e se regalaram com ele. Gênesis 43, 34. Gênesis capítulo 44. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles homens. E, alcançando-os, lhes dirás: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor e pelo qual bem adivinha? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os, e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro, que temos achado nas bocas dos nossos sacos, te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaremos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele, com quem de teus servos for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: Ora seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou, começando do maior, e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhes José: Que é isto que fizestes? Não sabeis vós que um homem como pode, muito bem, adivinhar? Então disse Judá: Que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo. Porém vós, subi em paz para vosso pai. Então Judá chegou a ele e disse: Ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tendes vós pai, ou irmão? E dissemos a meu senhor: Temos um velho pai, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: Trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: Aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: Não poderemos descer, mas, se nosso irmão menor for conosco, desceremos,
pois não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo: Meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. E um ausentou-se de mim, e eu disse: Certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer os meus cabelos brancos com aflição à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer os cabelos brancos de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: Se eu não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Por quê? Como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? Gênesis capítulo 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pesa aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos, e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos, e os olhos de meu irmão Benjamim, veem que é minha boca que vos fala. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E esta notícia ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó, e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: Diz a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, e tomai a vosso pai, e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado: fazei isto, tomai vós a terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres, e trazei vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros, conforme mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu, a cada um, mudas de roupas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão, e comida para seu pai, para o caminho. E despediu os seus irmãos, e partiram. E disse-lhes: Não contendais pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai.
Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhes contado todas as palavras de José, que ele lhes falará, e vendo ele os carros que José enviará para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra. Senhor meu Deus, tu és o Deus que escreve novas histórias, aquele que transforma lágrimas em reencontros e feridas em cura. Assim como José viu tua mão em tudo que viveu, ensina-me a reconhecer a tua presença até nas dores do passado. Dá-me um coração que perdoa, um espírito que entende que nada acontece fora do teu plano. Pai, quando eu for provado, como os irmãos de José foram, ajuda-me a responder com verdade, humildade e arrependimento. Purifica o meu coração de toda culpa e ressentimento, para que eu possa caminhar leve, livre e cheio da tua paz. Senhor, restaura os laços quebrados, reúne o que o tempo separou, cura as famílias divididas e sara os corações endurecidos. Que o mesmo amor que moveu José a abraçar seus irmãos também mova o meu coração a abraçar quem me feriu. Tu és o Deus que transforma o mal em bem, o que era perda em propósito, e o que era distância em reconciliação. Faz de mim um instrumento da tua paz, um canal do teu perdão, e um reflexo vivo da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.